Gente, boa tarde para todo mundo que tá aí do outro lado. Estávamos já com saudade de vocês, das nossas aulas. A gente teve um tempo, né, que a gente não se encontrou, mesmo que virtualmente. E aí tivemos essa ideia, né, como escola, de certa forma, ajudar vocês na questão do Enem. A gente sabe que é uma situação um pouco complicada que a gente está vivenciando nesses dias. Mas a gente veio aqui para facilitar a vida de vocês e também explicar alguns pontos que são muito cobrados na prova, a fim de ajudar tanto os meninos do terceiro ano que vão fazer a prova no próximo ano, como vocês que vão fazer como treineiros, né? Então, querendo ou não, a gente não pode parar de adquirir conhecimento durante a nossa vida. E aí, hoje a gente tem o prestígio, né, de ter os nossos professores de ciências da natureza aqui reunidos, e também a participação especial da coordenadora Samantha, que, para quem não sabe, ela é também professora de química, quem não sabe está sabendo agora, e ela vai aqui nos auxiliar também nessa disciplina, tá? Então, na verdade, quero também desejar boa tarde aos professores, né, professora Rayane, professora Márcia, professora Marjorie, professor Caio, além da coordenadora e professora Samantha. Se vocês quiserem falar alguma coisa, eu falo demais, então pode me interromper se quiserem. Boa tarde, pessoal. Só para explicar aí o que vai acontecer hoje, vocês hoje vão responder as questões de um jeito um pouquinho diferente, certo? Então, eu vou pedir para vocês fixarem logo tanto a apresentação do Matheus, aí na tela de vocês, quanto a minha também, quando ela aparecer, certo? Então, a gente vai ficar intercalando, o Matheus vai ficar aí projetando os slides para vocês, e aí, no momento de responder as questões, eu vou também apresentar, e aí a tia Rayane vai ficar colocando um link para vocês entrarem, tá bom? Então, vai ser bem interativo e eu conto com a participação de vocês, espero que gostem. Muito bem. E aí, qualquer coisa, se você tiver alguma dificuldade, a primeira questão que a gente vai fazer aí é o momento de tirar todas essas dúvidas para nas próximas questões que vierem ainda nessa aula, vocês não terem mais, a gente não perder mais tempo com relação a essas explicações. Professora Márcia está aí, professora Rayane está aí, professor Caio está aí. Estou aqui, viu? Pronto. Aqui também, amores. Uhum. Se quiserem falar, vocês podem falar, porque eu falo demais, já disse. Então, vamos lá. Então, gente, a nossa área, ela pensou em uma coisa bem diferente do que a gente geralmente faz usualmente, né? E aí, a gente percebeu que a gente poderia trabalhar a área de natureza com uma outra área bem específica, que era de artes. E aí eu queria saber de vocês inicialmente se vocês acham que combina essa junção de artes e natureza. Se vocês não quiserem falar, vocês podem colocar aí no chat bem rapidinho. Se vocês acham que combinam, se existe essa possibilidade de juntar. Vou dar aí 30 segundos para vocês colocarem. E aí as meninas que estão aí observando, me digam aí quais são as respostas dos meninos, o que é que os meninos acham. Até o momento, eles acham que sim, Matheus, acha que dá certo. Matheus, é para juntar artes junto com as matérias de ciência da natureza? Isso. Vocês acham que dá certo essa junção? Tipo, numa questão só, Tobias, é possível abordar artes e ciências da natureza? Tipo, trabalhar artes, física, biologia e química numa questão só? Tu acha que é possível? Vocês acham que é possível? Eu acho que dá certo. Aí, ó. Também. Tem gente que acha que dá certo. Vamos ver hoje se dá certo. E quem não discordar, discorda na sua casa. Ai, ai. Pois vamos lá. Alguém disse mais alguma coisa, além de sim? A maioria concordando, tem alguns dizendo que acham que não vai dar certo, não, mas a gente vai tentar, né? Nós vamos mostrar para vocês que vai dar certo o negócio. Vocês vão ficar tão ficcionados nessa aula que amanhã vocês vão pedir ela de novo. Se dá certo ou não. É.
Então, vamos lá. Ouvindo. Vamos lá. Totalmente Sou mesmo, viu? interdisciplinar, Matheus. Então, novamente, agradeço a participação dos professores de biologia, né? Professora Márcia, professor Caio. Também eu aqui que vos falo, não mais importante, mas estou aqui como professor de física de todas as turmas. Tenho essa oportunidade. E também agradecer às professoras de química que estão aqui também para nos auxiliar nesse aulão de hoje, que vai ser muito massa e muito legal. Gente, eu queria saber de vocês se todo mundo conhece essa pequena criatura que está aí piscando o olho para alguém de vocês. Algum de vocês ela está piscando o olho. Alguém sabe me dizer quem é? Enfim, se é uma obra de arte conhecida. Alguém pode chutar aí? Já estão aqui no Mona chat dizendo que é a Mona Mona Lisa. Já estão chutando Mona aqui. Lisa. Então, Mona Lisa. Mona Lisa, quadro de colocou Leonardo Y? da Vinci. olha aí, ó. Muita gente já conhece, né? Então vai ficar mais fácil a aula de hoje. Então vamos lá. Então todo mundo sabe que esse é o quadro da Mona Lisa, obra de Leonardo da Vinci. E o modo que vocês falam aí é de vocês. Então hoje a gente vai trabalhar a nossa aula em cima desta obra de arte. E aí a gente vai separar por nível e também os professores vão explicar e dar um explanado em alguns pontos interessantes, tá? Então, nós vamos iniciar com uma questão de biologia. Então, professora Márcia, professor Caio, estejam aí a postos para poder a gente falar um pouco sobre. Então, vamos lá. Bom, gente, aí a gente encontra uma das releituras da Mona Lisa, né? Vocês sabem que o Enem, ele gosta de trazer obras de arte de um jeito diferente, já aconteceu isso várias vezes, né? E aí a gente vai trazer hoje algumas releituras da Mona Lisa, né? Bom, acho que todo mundo conhece esse potinho aí na mão dela, tá? Eu vou ler esse textinho para vocês. Então, no nosso dia a dia, ingerimos diversos tipos de alimentos, dos quais o nosso corpo retira os nutrientes necessários para a sua homeostase. Para quem não lembra, homeostase é o equilíbrio do nosso corpo, né? Então, esse equilíbrio, ele depende muito da nossa alimentação. Nas mãos de Mona Lisa, temos um doce conhecido e apreciado mundialmente, o qual é constituído principalmente de carboidratos e lipídios. Né? Então, os carboidratos são os açúcares e os lipídios são as gorduras, tá? Cada um desse tipo de nutriente, eles têm uma função específica no nosso corpo, ok? Pode passar, Matheus. Se vocês forem tendo alguma dúvida no decorrer da minha fala, vocês podem interromper, tá? Então, vamos lá a questão. Ao beber uma solução de glicose, e aí a gente tem a fórmula dela, né? Um corta-cana ingere uma substância o quê? Né? Qual é a base aí da solução da glicose? Que ao ser degradada pelo organismo produz energia que pode ser usada para movimentar o corpo. Essa glicose, ela é inflamável, que é queimada pelo organismo, produz água para manter a hidratação das células, eleva a taxa de açúcar no sangue e armazenada na célula, o que restabelece o teor de oxigênio no organismo, é insolúvel em água, né, ou ela tem um sabor adocicado e é utilizada na respiração celular. Agora vem o que eu falei para vocês. Eu vou projetar, eu queria pedir para a Rai mandar o link aí para eles, eu vou projetar para vocês poderem responder, tá? E aí a resposta de vocês vai aparecer aqui ao vivo. Deu certo projetar? Júlia? Tá aparecendo aqui agora. Pronto. Quando vocês clicarem no link que
está sendo enviado aí para vocês. Está aparecendo? Tá, Marjorie, mas tá. Vocês estão conseguindo? Estão vendo, gente? Quando aparecer, vocês vão clicar no link que foi mandado aí no chat e digitar esse código que está na parte de cima, 1244540. Gente, vocês são muito rápidos. Eu estava analisando a questão ainda, você estava colocando a resposta. E aí vocês vão colocar... Olha aí, já tem gente respondendo. Eu vou zerar 2 minutos aqui, que é o tempozinho para poder... Viu? Isso, gera o tempo. Tia, o meu apareceu para colocar o código e apareceu outra coisa. Pronto, você coloca o código e coloca a sua resposta. Só está dando A, ninguém arrisca outra alternativa. Samanta, você está conseguindo fixar as telas, né? Para fazer a troca. Matheus, não, só tá aqui na gravação, Matheus, não tá ficando a da Marjorie. Eu tenho que parar de transmitir a minha tela, então, né? Para aparecer a dela. Está todo mundo respondendo A, gente. Sim, Matheus, fazer a troca rapidinho entre tu e a Marjorie. Eu parar a minha transmissão aqui quando der 2 minutos. Isso, ótimo. Aí a gente vê só o gabarito da Marjorie. Perfeito. Isso. E aí, que é a opção que tá dando? Que eu não tô vendo nada. Só tá dando A. Tá 30 dando segundos, ar. pessoal. Vamos lá. Tá Calma, acabando, gente. Para quem não está entendendo, pessoal, a gente vai responder nesse link, tá? Vocês não vão mandar o gabarito aqui no chat. Vocês vão entrar nesse link e deixar a sua resposta. Isso. Vamos lá, que ainda dá tempo. Olha aí, ó. Acabou o tempo. Ó, acabou o tempo. Aí eu paro a minha apresentação, né? Eu que paro a minha, para tu transmitir Matheus, a para. tua. Ah. Pronto. E aí? Bom, então todo mundo que respondeu colocou letra A, né? Então, que é justamente... Só chegando na aviso aqui. Que é justamente nossa resposta correta. Vocês estão de parabéns. Aplausos. Muito bem. Pronto. Aí eu coloquei uma imagem. Agora tu tem que voltar, Matheus. Agora eu volto. Tá. Aí eu coloquei uma imagenzinha para vocês, para a gente discutir um pouquinho, tá? Pronto, aí a nossa resposta correta, o item A. E aí tem o nosso famoso ciclo de Krebs, que está relacionado justamente a essa utilização do carboidrato que a gente ingere, tá? Então, a cana-de-açúcar, ela é rica em carboidrato, né? E esse carboidrato é a nossa principal fonte de energia, tá? Então, de todos os nutrientes que a gente usa, que a gente consome, o carboidrato é o que o nosso corpo utiliza primeiro,
certo? E aí depois vem os lipídios e, por último, as proteínas em caso de emergência, se não tiver mais nenhuma fonte energética no nosso corpo. E aí a gente vai simbolizar essa energia por essa moléculazinha aí que está circulada de laranja, tem uma setinha piscando aí para ela, que é o ATP, certo? Então, sempre que vocês virem essa siglazinha, ATP, está relacionado à energia. Diga. Eu não estou conseguindo ver a imagem. Não está aparecendo. Vá na apresentação do Matheus. Fixe a tela aí para você. Tá. Achou? Eu coloquei na do Matheus, também não está aparecendo, não. Não. Tobias, tem 2 telas do Matheus, certo? Uma delas é a apresentação. Ela tem um quadrado com uma setinha apontando para cima. Procura essa. Achou? Mas se não estiver aparecendo, na próxima vez que fizer a troca entre o Matheus e a Marjorie, tu vai conseguir ver. Pronto, deu certo, deu certo. Deu certo? Ótimo. Pronto, então, só recapitulando, esse ciclo de Krebs, ele é o conjunto de reações químicas que acontecem no nosso corpo, né, da quebra da glicose para transformar ela em energia, certo? Por isso que o item A é correto, porque ele se refere ao carboidrato como uma fonte de energia, ok? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Ah, só respondendo aqui a Daisy, ela perguntou, Daisy, o link sempre vai ser o mesmo, porém o código, ele é único para cada questão, certo? Então, tu clica no link e coloca o código que vai aparecer. Deu certo, Marjorie? Ok. Show de bola. Então, vamos lá. Vamos agora para uma questão de física. Eu sei que todo mundo nesse grupo ama essa disciplina. Eu sou completamente apaixonado por ela. Todo mundo tem a plena ciência. É uma disciplina muito fácil. Então, vamos lá. Então, aí a gente tem a obra, né? Uma das versões, né? Pintadas aí por um artista desconhecido. Vocês estão me escutando? Sim, Matheus. Sim, Matheus. Tá certo. Pensava que eu estava falando sozinho. Então, vamos lá. Então, a gente pode observar que esses traços, né, que são feitos aí na figura, eles foram realizados com uma suavidade, né? Então, obviamente, Leonardo da Vinci, quando ele fez essa obra extremamente magnífica, ele teve um cuidado bem excessivo para tracejar esses pontos a fim de tornar o mais real possível. Então, a força que foi aplicada no pincel, provavelmente ela teria valores diferentes a cada traçado do pincel na tela. Obviamente, porque se tivesse a mesma quantidade de força, muito provavelmente não teria esses detalhes que a gente consegue perceber na obra, tá? Então, o momento de força nessa situação, para a elaboração dessa obra, ela foi essencial. Isso por quê? Porque, obviamente, você pode perceber até aí no GIF, que ele, de vez em quando, ele vai tendo que locomover o pincel aí de forma um pouco circular para conseguir esses traços mais excessivos. Então, o momento de força, ele foi realmente bem preciso para a construção dessa obra. E aí a gente vai ver agora uma questão de momento da força cobrada no Enem, bem recentemente, no ano de 2018. É uma questão muito simples, tá? Diz assim, ó. A figura mostra uma balança de braços iguais em equilíbrio na Terra, onde foi colocada uma massa M minúsculo, e a indicação de uma balança de força na Lua, onde a aceleração da gravidade é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado, sobre a qual foi colocada uma massa M maiúscula.
A questão quer saber qual é o valor da razão, ou seja, qual é a divisão, o resultado da divisão entre a massa M maiúscula e a massa M minúscula, tá? Lembrando aí que na primeira situação ele está na Terra, nessa primeira situação ele está na Terra, e na segunda situação ele está na Lua. Por isso que ele informa a aceleração da gravidade local, no caso da Lua, tá? Lembrando que esse valor é um valor aproximado, arredondado, o valor exato não é esse, tá? Alguém teve alguma dúvida para entender a questão que eu coloquei agora? Todo mundo conseguiu compreender o que é que tem que fazer? Alguém disse alguma coisa? Ainda não. Já estão começando até a responder, então eu acho Já, que... né? Então, pronto. Vou aqui dar 2 minutinhos para parar de transmitir minha tela daqui a pouco, tá? Vou dar os 2 minutos aqui. Pronto. Aí eu posso colocar já, né? Pode. Daqui a pouco eu parar a transmissão para tu mostrar a Tá resposta. ótimo. É uma questão muito simples. Não tem praticamente procurar muitas definições para poder resolver a questão, não. Pronto, gente. Novamente, vocês clicam no link e aí colocam esse novo código aí, 7257313. Temos aí 1 minutinho para vocês responderem aí. E aí, qual é a alternativa aí que está mais sendo... ou está bem dividido? Tá 0,4, a maioria. 0,4. Acabando o tempo. E aí, vou parar aqui de transmitir a minha tela. Ficou basicamente entre 0,4 e 2,5. Muito bem. 0,4 e 2,5. Vamos aqui ver a resolução. Gente, muito simples, ó. Tá dando para ver minha tela? Se não der, vai o mesmo processo. Apresenta novamente, Matheus. Saiu aqui a tua projeção. Dando para ver? Isso, está aparecendo agora. Então, vamos lá. Aqui a gente tem que separar, primeiramente, o cálculo que tem que ser realizado, certo? Então, vamos lá. Pegando a primeira figura, a gente pode perceber que aí existe um equilíbrio estático. Então, do primeiro lado da balança, a gente tem um pesozinho de 0,5 quilograma, 0,50 quilogramas, mais um outra massa, outro bloquinho que tem essa mesma massa, 0,50 quilogramas. Peso não, descarte que eu acabei de falar. Nós temos aí dois bloquinhos com massa de 0,50 quilogramas cada. Então, se a gente fizer uma soma, 0,50 mais 0,50, a gente encontra 1 quilograma. Se aí eu tenho um equilíbrio, né? Então, consequentemente, o segundo lado da balança tem o mesmo valor do primeiro. Então,
Se a gente somou e deu 1 quilograma, então eu sei que o valor da massa minúscula, M minúscula, vai ser de 1 quilograma. Até aí alguma dúvida? Ok, Matheus, pode seguir. E na segunda situação, a gente já tem um bloco com M maiúsculo na superfície da Lua e a questão já informou o valor do peso. Para quem ainda não, para quem não sabe, ou para quem não se lembra, tá? Toda vez que eu tenho esse newtonzinho aqui, essa unidade representa peso, tá? Então aí a gente tem o que nós chamamos de força-peso, força gravitacional ou simplesmente peso. Nessa segunda situação, a gente vai ter que lembrar da formulazinha da força-peso. Então, peso vai ser o produto da massa pela gravidade. A questão te diz que o peso é de 4 newtons, que é o que aparece na balança, e ele te dá a gravidade na Lua, que é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, se a gente fizer uma substituição na fórmula, a gente substitui o P por 4 e substitui o valor de G por 1,6. Não preciso fazer nenhum tipo de transformação de unidade, porque todas elas já estão de acordo com o sistema internacional, então não precisa converter. Então, a minha massa vai ser o produto a razão de 4 newtons por 1,6 metros por segundo ao quadrado. E 4 dividido por 1,6 é igual a 2,5 quilogramas, tá? Deixa eu só consertar aqui, que esse M é maiúsculo. Não esquecer. Então, nós já temos aqui o valor da massa maior e também já acabamos de descobrir anteriormente o valor da massa menor. Se ele quer a razão, então a razão é uma divisão. Então, a gente pega o valor do M maiúsculo, que é 2,5 quilogramas, e divide pelo valor do M minúsculo, que foi de 1 quilograma. Então, 2,5 dividido por 1 é igual a 2,5. E aí, nesse caso, como eu tenho uma razão com duas unidades iguais, eu não tenho nenhuma dimensão como resposta, tá? Então, e realmente é adimensional, não tem dimensão, porque eu cancelo esse quilogramas de cima com o de baixo, tá? Então, confirmando, a nossa resposta é letra B. Então, os meninos aí que marcaram letra B estão corretíssimos, tá? Então, resposta 2,5. Alguém teve alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre? Pode perguntar, Lucas. Pronto, gente, quem tiver com dificuldade de responder, tá? É lógico que pelo aplicativo a gente vai ter aqui a visualização, então você vai estar representado aqui na tela. Mas quem não conseguir responder, eu também estou acompanhando as respostas de vocês pelo chat, tá certo? Mas a prioridade a gente responde pelo aplicativo, tá? Mas esses que estão tendo dificuldade podem deixar aqui, que a gente também está vendo. E aí, qual é a dúvida? Ou não teve mais dúvida? Era sobre a resposta, ele não estava conseguindo... Ah, da resposta. Né? Responder isso, ele não estava conseguindo utilizar o aplicativo. Então, uma questão muito simples, como diz a professora Raiane, é uma questão que a gente não pode deixar passar na prova, tá? Isso aí é considerado uma questão de fino simples, certo? A gente tem que ter só esse raciocínio inicialmente de equilíbrio e lembrar da força-peso, força gravitacional, tá? Questãozinha de química, a professora Márcia está aí? Estou aqui. Show de bola. Pronto. Vamos lá, certo? Nós vamos abordar um conteúdo bem simples da química, tá? Então, assim como o Matheus falou, essa é uma questão que não se pode errar, é uma questão bem facinha, certo? E aí nós trazemos aí esse quadrozinho aí da Mona Lisa, que aí ele vem aí
com esse círculo e nos traz aí dois sinais negativos, certo? Então, o que é que diz aí? Os elétrons desempenham um papel fundamental em tudo que os humanos experimentam no dia a dia. Essas partículas também são responsáveis por permitir que os átomos se juntem para formar as moléculas que compõem a Terra e a própria vida. A civilização e a tecnologia modernas dependem fortemente da eletricidade, que envolve o movimento de elétrons. Observe que ao redor do quadro da Mona Lisa também se pode perceber a presença de elétrons. Então, o que esse quadro aí ele nos traz aí? Ele vem abordar aí a partícula elétron. A gente sabe que o átomo ele traz aí três partículas, prótons, elétrons e nêutrons. E os elétrons eles têm uma importância fundamental no nosso dia a dia pela questão da eletricidade. E aí, quando a gente se fala em átomos, os elementos químicos, eles podem se juntar a fim de formar moléculas, e aí a gente vai estar trabalhando a questão dos elétrons, tá certo? Esse é um conteúdo do primeiro ano, inclusive os alunos do primeiro ano, foi o nosso último conteúdo agora que a gente abordou, que é a distribuição eletrônica, e essa questão ela vai estar em cima desse conteúdo, tá certo? A distribuição eletrônica, juntamente com ligações químicas, e a gente vai trabalhar aí essa partículazinha, os elétrons, tá bom? Pode passar. A partir desse pressuposto, é possível elencar algumas ligações químicas que podem estar presentes em situações básicas e realistas. Imagine que naquele mesmo quadro mostrado anteriormente, um dos elétrons usados para a construção dele é feito de um átomo metálico. Então, vamos aí à questão, certo? Para a formação de uma possível ligação iônica, nesse mesmo quadro na Mona Lisa, quem obrigatoriamente deveria ser escolhido dentre as opções abaixo? Item A, cátions. Item B, metais. Item C, semimetais. Item D, não metais. E item E, gases nobres. Vai rodar o tempozinho aí para vocês. Uma dica, lembrem da informação anterior que ele falou aí de um átomo metálico, certo? Marjorie, tá dando certo aí os meninos responder? Sim, eu coloquei agora. Então, a professora Márcia vai esperar o tempozinho para ela poder explicar para vocês também a questão. Não. Código agora 8622054. Eita, que tá dividido o negócio. No gráfico tá dando B, aqui no chat tá dando C.
Acabou o tempo, vou parar aqui de compartilhar a minha tela. E aí? Cadê tua tela, Márcio? Já tirei. Tu já tirou? Eu tirei a minha para mostrar a tua. Mas deu para registrar, viu, Matheus? E fica aparecendo. Quer que eu coloque de novo? Na gravação vai aparecer. Ah, tá. Ah, então, Já deu para ver aqui pela tela da Alessandra. Tá certo. show de bola. Então, qual foi a maioria aí que marcaram? Item B, não foi? Confere. Deu B no Ficou gráfico e C aqui no chat. No chat. Dividido. B no gráfico E C aqui no e chat. C no chat, né? Opa, vamos lá? Matheus? Ela? Pois é, não tá aparecendo para mim. Pronto, agora tá. Foi? Pronto? Agora tá Pode voltar aí aparecendo. a questão? Pode voltar aí a questão? Posso. Pronto, então aí nas respostas nós temos aí o item B com a opção de metais e nós temos aí no item C a opção de semimetais, tá? Então vamos lá, bem rapidinho aqui para a gente poder compreender e chegar aí ao item correto e ver aí qual dos dois, né, responderam o item correto. E se algum desses dois é o item correto, tá? Então pode passar. Nós temos aí 3 ligações químicas, certo? E no caso, uma delas é a que está sendo abordada aí na questão, que é a ligação iônica. Então, pode passar aí para o mapa mental, Matheus. Então, as 3 ligações químicas, né? No caso, a ligação iônica, a principal característica dela é, no caso, o ganho ou perda de elétrons. Então, vai acontecer de um elemento químico ele precisar perder e um outro elemento químico vai precisar ganhar elétrons. Como assim? Quando a gente faz a distribuição eletrônica de cada elemento químico, a gente vai perceber na última camada se aquele elemento químico ele tende a ganhar ou ele tende a perder elétrons. Isso para quê? Para ele poder ficar com 8 elétrons na última camada e seguir a chamada regra do octeto. Então, no caso da ligação iônica, os dois elementos, né, um vai precisar perder, porque ele vai ter elétrons sobrando, e no caso do outro, ele vai precisar ganhar. Isso é a característica da ligação iônica, que no caso é a que está sendo abordada na questão. Na ligação covalente, vai acontecer o compartilhamento de elétrons, certo? Isso porque os elementos químicos, eles vão precisar aí, tá? Ambos os dois vão precisar de elétrons. Então, não vai ter como um doar e para o outro receber. Então, eles vão fazer esse compartilhamento de elétrons. E no caso da ligação metálica, nós vamos ter aí um mar de elétrons. Ele vai estar ocorrendo entre os metais, tá certo? Pode passar. E aí nós temos aí um exemplo da ligação iônica, né? Quando nós temos um elemento químico que ele tem elétrons a mais, então está sobrando um elétron na última camada, e aí ele doou esse elétron para o outro elemento químico que estava precisando de um elétron. Então nós temos aí uma ligação iônica. E aí é importante a gente poder perceber os dois sinaizinhos aí que já a gente vai relembrar para os meninos do segundo e do terceiro, e do primeiro ano que não viram ainda, mas já vão ficar sabendo que a gente vai estar abordando nas próximas atividades. Então, nós temos aí os dois sinaizinhos de mais e de menos, certo? Que eles têm aí uma interpretação muito grande para a questão da ligação iônica, tá certo? Pode passar. Então, nos 3 tipos de ligação, a gente vai estar utilizando aí, vai estar se baseando aí
na classificação da tabela periódica, certo? Que na classificação da tabela periódica nós temos aí 3 classificações: os metais, os ametais ou não metais, que alguns livros, alguns arquivos utilizam, né, a substituir aí o A pelo não, e nós temos os semimetais. Então, a característica aí da ligação iônica é quando eu tenho um elemento metal e ele vai fazer uma ligação com um A metal, certo? Por quê? Porque os metais, eles tendem a perder elétrons, eles precisam perder elétrons, enquanto os ametais, eles precisam ganhar elétrons. Então, se na ligação iônica ocorre a perda e o ganho de elétrons, então, por isso aí, ela vai ter essa característica, que ela vai estar sendo entre um metal e um ametal, tá certo? Pode passar aí para a próxima. Na ligação covalente, ela vai estar acontecendo entre ametal e ametal, porque ambos eles vão ganhar elétrons, então vai ter o compartilhamento de elétrons. E na ligação metálica, que é a terceira, ela vai estar acontecendo aí entre metal e metal. Com essa informação aí, eu acredito que a gente já consegue chegar ao item correto, saber qual é o item correto, né? Porque na primeira informação, antes da gente apresentar a questão, a dica foi que a informação ela estava falando sobre um metal, certo? Então, se é a ligação iônica, eu já tinha um metal, então ela precisa se ligar a um elemento A metal, certo? E o item B era metais, que o gráfico, né, a maioria respondeu nisso, e o item C era semimetais. Então, nesse caso aí, não é nenhuma das alternativas, né? Mas pode passar essa próxima explicação aí para a gente fechar, Matheus. E aí, os íons. Por que eu trouxe aí a questão dos íons? Essa palavra íons, ela significa quando o elemento químico, ele perdeu ou ele ganhou elétrons. E aí, lá no item A da questão, ele traz aí a palavrinha cátion, certo? E o que significa essa palavrinha cátion aí? Significa dizer quando o elemento químico ele perdeu o elétron, certo? Mas nesse caso aí, o outro elemento químico ele não iria perder elétron, ele precisaria ganhar elétron, que no caso são os ametais, eles precisam ganhar elétrons. Então, nesse caso aí, seria a palavrinha ânion e não a palavra cátion. No caso, essas duas palavras aí, elas também podem ser substituídas pelo sinal de mais ou sinal de menos, certo? No caso dos cátions, vem o sinalzinho de mais, e aí é perda de elétron. E o ânion vem o sinalzinho de menos, é o ganho de elétron. Mas como assim? Na matemática a gente aprende que o sinalzinho de mais ganha, o sinalzinho de menos perde. Mas a química, ela sabe do tamanho do potencial que nós temos para raciocinar, e aí ela traz dessa forma aí. O sinalzinho de mais é cátion, ele perde, e o sinalzinho de ânion é menos, e o elemento químico ele vai estar ganhando elétron, certo? Então, no caso aí, nós temos como o item correto não metais, certo? Ou ametais. E por que não seria o item gases nobres? Porque os gases nobres são os elementos que fazem parte da família 18 da tabela periódica, e eles já vêm com a natureza a estabilidade deles, eles já são estáveis, certo? Então, eles não precisam aí ter esse ganho ou essa perda de elétrons, eles já vêm aí todo estávelzinho, tá certo? Ok? Ok. Alguma pergunta? Meninos? Alguma dúvida? Acho que não. Deram só o ok aqui, ainda não. Ok. Então, pode passar para a próxima questão, né? Sim. Sim. Voltamos aí para uma questão de biologia. Bom, gente, eu trouxe mais uma releitura aí da Mona Lisa, bem faceira, vestida de enfermeira, né? Então,
Essa releitura de Mona Lisa remete à utilização de substâncias químicas no controle das atividades corporais. Então, a gente injeta diversas substâncias no nosso corpo no decorrer da vida, né? A gente nasce tomando vacina, por exemplo, né? Que é para imunizar a gente de diversos tipos de doenças, tá? E um outro exemplo são as injeções de hormônios femininos, conhecidos como anticoncepcionais, os quais se apresentam em diversas formas. Então, a gente tem uma variedade bem grande de anticoncepcionais, certo? De hormônios anticoncepcionais, tá bom? Vou passar, Matheus. Então, são desses anticoncepcionais que a gente vai falar um pouquinho aqui nessa questão. Então, a pílula, especificamente, né, aí é uma forma de anticoncepcional que existe, a pílula. A Mona Lisa ali estava segurando a injeção, também existe anticoncepcionais injetáveis, né. Então, a pílula anticoncepcional é um dos métodos contraceptivos de maior segurança, sendo constituída basicamente de 2 hormônios sintéticos, semelhantes aos hormônios produzidos pelo organismo feminino. O estrogênio, e aí nos gráficos, letra E, e a progesterona, que está simbolizado pela letra P. Em um experimento médico, foi analisado o sangue de uma mulher que ingeriu ininterruptamente, ou seja, sem parar, né, um comprimido desse medicamento por dia, durante 6 meses. Então, essa mulher ficou ali religiosamente, todo dia, tomando a pílulazinha de anticoncepcional. O gráfico representa a concentração sanguínea desses hormônios durante o período do experimento. Então, quando uma mulher está tomando a pílula do anticoncepcional, como é que ficam os hormônios dela, de acordo com esses gráficos? Pode marcar o tempo. Marcar. Vou colocar aqui as opções para responder. Certo. Pronto. Aí o código para responder essa questão, 856734. Então, no primeiro gráfico, a gente tem os 2 hormônios ali estáveis, né, sem nenhuma alteração durante o mês. No segundo gráfico, eles estão tendo uma elevação, né, no C também, no D é como se os 2 estivessem subindo, e no E eles ficam estáveis e depois se elevam. Marjorie, estão pedindo para tu ler a pergunta novamente. Qual desses gráficos representa a concentração sanguínea desses hormônios durante o experimento? Certo? Então, a mulher tomou, durante o experimento, durante 6 meses, ela tomou a pílula de anticoncepcional com esses 2 hormônios todos os dias. E aí a pergunta é a seguinte: como é que ficou o nível de hormônio dessa mulher durante esses 6 meses, tomando anticoncepcional? Qual é o papel do anticoncepcional? O que ele faz? Quem já viu sobre o sistema endócrino, né? O sistema reprodutor também. Marjorie, no chat o A tá ganhando, viu? Aqui no gráfico está empatado entre A e D. Então, mais gente respondendo A, né? Se conjuntar. Pode, quando puder dizer para passar. Pronto. Então, pode... Tá, então pode colocar aí na... Pode. Então, o gráfico correto seria o item A. Por quê? Vamos lá. Passa aí, Matheus, para a imagem. Pronto. Essa imagem aqui
ela... Isso, Lucas. Essa imagem aqui, ela está mostrando o que ocorre normalmente no ciclo uterino, tá? Então, para quem não lembra e para quem lembra também, Não tá o aparecendo sistema a reprodutivo... imagem. Não? Não, não tá aparecendo. Eu também não Fixa a tô tela vendo. da margem, Júlio. Não, Procura a agora tela tá da margem. para fixar do Matheus, que é a imagem. Ah, do Matheus, verdade. Que é a imagem. Eu só consegui ver O depois nome do Matheus, gente. do Matheus. Vamos lá, pessoal. Procura aí o professor Matheus, tem o nome dele duplicado nas pessoas. É a segunda Isso. tela do Matheus. O nome do Matheus está lá pelo Deu meio certo. de todo mundo. Acharam? Ok, deu certo. Uhum. Pronto. Então, aí na imagem eu tenho o que ocorre com os diversos hormônios relacionados à ovulação, certo? Precisando atualizar a BIOS, né, amigo, também. Então, o que acontece? Esse FSH e esse LH, eles são hormônios produzidos na nossa hipófise, né, que é uma glândula que fica lá no cérebro. E esses hormônios, eles ativam o funcionamento dos ovários, né, que no caso são os órgãos responsáveis por produzir esses dois hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona. Então, Lucas, procura a apresentação do Matheus. Vai lá, achou? Acho que aparece em ordem alfabética para todo mundo, né? Então, é só procurar o M, e tem o nome do Matheus. Matheus Rodrigues, o que tem a setinha. Deu certo? Deu certo. Matheus, o nome do Matheus está aí embaixo do seu. Acho que deu certo, mas a gente falou mais alguma coisa. Ele confirmou aqui. Então, assim, o que acontece? Esses hormônios, se vocês observarem no início do gráfico, eles estão todos no nível baixo, certo? E aí eles iniciam uma subida, né? Essa subida, esse primeiro pico desses hormônios, do estrogênio principalmente, que está lá em cima, ela coincide com o 14º dia do ciclo menstrual, que é com o dia da ovulação, é o período fértil da mulher, tá? E aí depois eles decaem, depois sobe novamente, principalmente a progesterona, que aí entra no ciclo menstrual da mulher, caso ela não tenha fecundação, certo? Então, é a elevação desses hormônios que faz com que a mulher fique fértil, que ela menstrue, né, que ocorra toda a série de transformações que a mulher passa durante o mês, certo? Então, qual é o papel da pílula anticoncepcional nesse ponto? Ela em doses, né, variadas de hormônios, e aí varia de pílula para pílula, de tipo de método para tipo de método, e o papel dela é estabilizar esses dois hormônios, porque eles estáveis, aí a mulher não vai ovular, né, e dependendo da quantidade de número, da quantidade de comprimidos na cartela, ela também não vai menstruar, tá? Então, o papel principal do anticoncepcional é impedir a ovulação da mulher. Como? Estabilizando os níveis de hormônio. Ok? Então, daí a importância de a mulher procurar um médico, né, um ginecologista, um endocrinologista, para ver qual é o remédio adequado para ela, porque vai depender dos níveis de hormônio que ela tem. Então, eu tenho diversos tipos de comprimido com quantidades diferentes de hormônios, então, cada um tem que tomar o que é adequado para si, certo? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? No? Pode passar, então? Pode passar. Então, vamos lá.
Vamos para ir para uma questãozinha de física, também muito boa, a melhor matéria que tem. Então vamos lá. Então aí a gente tem Concordo com o outra versão, né, do quadro, várias versõezinhas, né? E aí, se a gente olhar para a imagem da Mona Lisa aqui do lado, né, a gente vai perceber que o olho dela está sendo movimentado de forma aí constante, logo após quando ele é empurrado por uma esfera que está conectada diretamente a um fio que não é especificado, tá? E aí, esse movimento que está acontecendo aí, gente, vai remeter justamente aos estudos de pêndulo, tá? Que é o que a gente vê no segundo ano, quando a gente começa a estudar o que nós chamamos de movimento harmônico, tá? Então, no movimento harmônico simples, também chamado de MHS, a gente estuda aí essa parte de pêndulos, tá? No Enem também já caiu uma questão muito interessante sobre o que é que ele diz na questão. O pêndulo de Newton pode ser constituído por 5 pêndulos idênticos suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas de 3 pêndulos são deslocadas para a esquerda e liberadas, deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente com as outras 2 esferas que inicialmente estavam paradas. Então, a questão quer saber o que é que vai acontecer com esses pêndulos após a primeira colisão. Então, qual é a figura que vai demonstrar corretamente o que vai acontecer com cada esfera após a primeira colisão? Marquem a alternativa correta, coloquem aí no chat. 2 minutinhos para vocês pensarem. É uma questão interessante que pode ser resolvida até com raciocínio. Mas lembre-se de que essa questão, o que vai decidir a resposta correta é o elasticamente, tá? Dá um tempozinho para vocês pensarem. Pronto, o código aí para essa questão 28, 24, 35, 3. Lembrando que quem não conseguir acessar pelo código pode deixar a sua resposta aqui no chat, tá certo? Que a gente vai registrar. Está oscilando aí entre o terceiro e o quinto pêndulo. Tá oscilando em qual? Entre a terceira e a quinta. É. Até o momento no chat também, tá entre essas duas Tá alternativas. bem dividido aí. Muito bem. No chat o 5 tá ganhando. Você tá ganhando. Não, empatou novamente, tá uma briga aqui. Os meninos não conseguem decidir entre 3 e 5. Capaz. Muito bem. Empate técnico. Empate técnico. Então, vamos lá. Ó. Então, vamos aí para uma explicaçãozinha bem rapidinha. Ó, quando ele diz que o choque, né, com a colisão, ela é perfeitamente elástica, é porque não existe nenhum elemento adicional que possa fazer com que o movimento original seja alterado. Então, se existe uma conservação da quantidade de movimento, isso quer dizer que a quantidade de movimento antes da colisão, ela tem que ser exatamente igual depois da colisão, tá? E aí nós percebemos que a velocidade dessas esferas, ela é praticamente horizontal. Por quê? Porque não existe ação de forças externas na horizontal no sistema, tá? E aí lembrando que essa força horizontal que ele está se referindo aí, são forças que são contribuídas no eixo X. Então, nós vê forças externas na horizontal.
Então, como essas colisões são elásticas, existe também uma conservação da energia mecânica. Ou seja, a energia mecânica no início do processo, ela tem que ser exatamente igual no final do processo. Como esse movimento ocorre praticamente na horizontal, então a gente pode focalizar, a gente pode se deter através da conservação da energia cinética, que é a energia advinda do movimento. Então, toda vez que a gente tem um objeto, e esse objeto adquire movimento, ou seja, surge nele uma determinada velocidade, então ali está agindo energia cinética. E aí essa conservação de energia cinética e da quantidade de movimento, ela é praticamente perceptível por completo no item C. Então, se a gente considerar, obviamente, que essa colisão é elástica, as 3 esferas da esquerda possuem a mesma velocidade das esferas que foram incididas. Então, se você prestar atenção aqui nessa situação, essas 3 aqui, elas possuem a mesma velocidade. Então, como o choque, como a colisão, ela é elástica, então tende a essa última esfera acompanhar o movimento para poder a energia inicial ser exatamente igual à energia final, tá? Então, nessa situação, a nossa resposta seria a letra C, tá? Não tem como ser a letra E. Até teria se a questão não falasse que essa colisão é elástica. Se tivesse dado outras condições, poderíamos ter o que está representado na letra E. Mas, nesse caso, a nossa resposta é a letra C. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Alô? Não, pode continuar. Então, vamos lá. Então, professora Samantha. Vamos lá, pessoal. Vou logo avisando a vocês que peguem papel e caneta, porque vocês vão precisar calcular. Adoro essa parte da química que a gente calcula. Vamos lá. Essa pintura da Mona Lisa, né? Cada uma das nossas questões está vindo com uma mensagem sobre essa obra. Ela diz o seguinte: vocês sabiam que o delineador da Mona Lisa era a base de um composto químico? Claro que sabiam, né? Pois é, os olhos da imagem foram pintados com tinta à base de dióxido de manganês. E é sobre esse dióxido de manganês que a gente vai tratar nas nossas questões. Tanto nessa questão agora, como na questão da professora Rayane. Pode passar, Matheus. Vamos lá. Falando nesse dióxido, aí olha o símbolo dele, tá? Para vocês associarem na questão. MnO e o número 2, tá? Esse é um composto iônico formado a partir das ligações químicas estabelecidas entre os átomos de manganês e o átomo de oxigênio. E aí vocês vão puxar aqui para a explicação da professora Márcia, que ela já iniciou justamente falando sobre esse tipo de ligação. Aí a gente não podia colocar essa parte do slide antes, senão ia dar resposta para vocês, né? Qual é a graça que ia ter. Pode passar, Matheus. E vamos lá. Esse dióxido de manganês, além de delinear os olhos lindos, maravilhosos da Mona Lisa, também foi bastante utilizado para acender fogueiras, né, por causa desse potencial específico desse elemento. Pode passar, Matheus. Vamos lá, a nossa questão, tá? Eu já tinha pedido para vocês pegarem papel e caneta. Vou fazer aqui uma leitura e depois o professor Matheus vai colocar um tempo para vocês desenvolverem essa questão, tá? Vamos lá. Na época, a via de extração mais visível do manganês, do dióxido de manganês, era a partir da mineração da pirolusita. Na indústria metalúrgica, o manganês puro, aí olha aí o símbolo, tá? Vocês façam só essa correçãozinha, pode ser obtido por um processo térmico, através dessa reação química que já está balanceada. Olha aí como a gente é legal, já deixa a reação balanceada para vocês. Então, vamos lá. Eu tenho aí a reação química, onde eu tenho o dióxido de manganês reagindo com alumínio em estado puro. Olha aí como ele não vem acompanhado de nenhum outro elemento, tá?
produzindo óxido de alumínio e manganês, agora no seu estado puro, tá? Observem essa reação. E aí nós temos as entalpias de formação a 25 graus Celsius e 1 atm em quilojoule por mol do dióxido de manganês, que aí é menos 521, e do óxido de alumínio, tá? Que é menos 1.676. Olha o sinal negativo que vocês vão precisar dele para desenvolver essa questão, tá certo? A massa molar do manganês, que é 55, a questão também me deu. Esses dados são muito importantes para a gente desenvolver essa questão, além, é claro, da reação química. Com base nessas informações, é correto afirmar que, na produção de 11 gramas de manganês, tá? É ali o finalzinho da reação, ó. É a produção dele, onde ele está puro. A partir das entalpias de formação que a questão já me deu, ocorre, e aí nós temos as nossas alternativas, a absorção de 358 kJ de energia, liberação desses 358 kJ, absorção de 119 kJ, liberação, o processo oposto desse mesmo valor, ou liberação de 146 kJ de energia. O professor Matheus vai colocar o tempo para vocês tentarem desenvolver essa questão. Vamos colocar aqui o link da resposta. Vocês vão precisar rabiscar um pouquinho, tá? Não é tão rápido assim, então vamos lá. Concentre. O que a gente vai precisar fazer primeiro? Vamos lá. Lembrando que a questão... Oi, Marjorie. Não, é só eu falar, como eles vão precisar dos dados, eu não vou projetar agora, eu vou só colocar o código. Tá ótimo. Vamos lá. O que vocês vão precisar primeiro? A minha reação já está balanceada. Olha aí, Kelviane, então você já sabe a resposta. A minha equação, ela já está balanceada, tá? Lembrando que nesse primeiro momento, a gente não vai utilizar, não vai constar no nosso cálculo as substâncias que estão puras, porque a gente não vai precisar da entalpia de formação dela, já que é zero, tá certo? Concentrem no dióxido de manganês e no óxido de alumínio, tá certo? Onde a questão já me deu a entalpia de formação. Observe que o índice dele é 3 e o outro tem índice 2. Isso também vai interferir no meu cálculo. Para quem está aí fazendo. Fez esse processo, aí eu vou olhar especificamente para o manganês e para essas 11 gramas que eu vou produzir. Kelviane já entrou no link, já respondeu. Não, vou entrar ainda. Cuida. Mas já tem gente respondendo aqui, já. Tu já fez de cabeça, Lucas? Menina é o cara, eu não faço uma questão dessa de cabeça, não. Não vou mentir. Eu demorei muito tempo para responder, mas deu certo, sabe? Sai, desenrola, a gente desenrola. Assim, para os meninos de primeiro e de segundo ano, em especial os de segundo ano, por conta desse processo de pandemia, onde a gente está mais distante de vocês, né? Esse conteúdo vocês já teriam visto, né? Já teriam debatido bastante ele, mas durante esse processo é claro que a gente entende que virtualmente não é a mesma coisa da gente estar em sala de aula, né? Mas vocês vão ver também um conteúdo bastante interessante para a gente analisar. E aí, temos respostas. O Lucas já colocou aqui, Kelviane também. Marjorie, tu informa quanto foi que deu ontem? Tá dando item D. Item D. Tragino também, Everton colocou item D. Aí. Mais alguém vai tentar responder ou a gente já pode ir para a correção? Marilene aqui também participando. Confirmando, item D. Deisivânia. Vamos lá. Passar? Pode, Matheus. Certo. Vamos lá. Primeiro, Matheus tem os dados aí da questão, aquela caixinha amarela? Pronto. Vamos lá. Colocando aqui os dados da questão para vocês, tá? É claro, a reação química, já está balanceado, o que facilita muito, né? Então, nós vamos produzir 11 gramas de manganês.
A entalpia de formação que a questão me deu, tá? Ela me deu a equação do dióxido de manganês, que é menos 521. Esse menos, para quem já estudou, tá? Ele já significa alguma coisa na minha questão, tá? Ele já me dá algum indício. E do óxido de alumínio, que a entalpia de formação dele é menos 676 kJ por mol. Me deu também a massa molar do manganês. Pode seguir, Matheus. E aí, o que eu vou fazer com esses dados? Por definição, a entalpia da minha relação, o que é a entalpia? Tá? É a minha variação de energia, a variação da energia que eu tinha antes nos reagentes e a que eu vou terminar agora nos produtos, tá certo? Eu vou variar. Qualquer variação na química, na física, a gente vai fazer esse cálculo. O inicial, o final menos o inicial. E aí, quem é o meu final? Produtos, o meu inicial é os reagentes. Pode seguir, Matheus. Vamos lá. A entalpia dessa reação, quem é o meu produto aí? Lembrando, gente, que quem está como substância pura, a gente não vai utilizar nesse cálculo, tá? Porque a entalpia dele aí a gente considera como zero. Então, a gente não utiliza ali o manganês, nem o alumínio, no estado puro. Então, vamos lá. A entalpia dos meus produtos, que no caso é o óxido de alumínio, lembrando que o índice dele é 2, então eu vou multiplicar o valor que a questão me deu de entalpia de formação, que é o menos 1.676, multiplicando por 2, isso tudo menos a variação dos meus reagentes, que aí, no caso, eu tenho o dióxido de manganês. Aí eu vou multiplicar por 3, porque o índice dele ali que está balanceado, tá? Era o 3. Até aqui tudo bem? Se quiserem fazer perguntas sobre o cálculo, eu coloquei ele bem passo a passo, para vocês irem observando, tá? Mas se quiser fazer qualquer interação, qualquer pergunta, fiquem à vontade. Também estou olhando aqui o chat. Pode passar, Matheus. Então, pessoal, fazendo esse cálculo da entalpia, vocês vão fazer passo a passo aí, a nossa entalpia de reação, nossa variação de entalpia da reação é menos 1.789 kJ por mol. Isso geral. Mas se você observar a pergunta, ele quer especificamente para 11 gramas de manganês, para a produção dessas 11 gramas. Então, a gente vai agora trabalhar especificamente com manganês. E como é que eu vou saber isso? Qual é a porcentagem dessa reação que é só do manganês? Eu preciso fazer esse cálculo, né? Então, vamos descobrir o número de mols especificamente do manganês nessa situação. Pode passar, Matheus. A fórmula ela é muito conhecida, a gente vê ela cedo, no primeiro ano. Número de mols é a divisão entre a massa e a massa molar do meu reagente, no caso aqui é o manganês, onde a massa do manganês que a gente vai produzir não é 11 gramas, 11 dividido por 55, que é a massa molar dele, tá? Resultado, 0,2 mol de manganês. Pode passar, Matheus. Já sabemos o total. E agora a gente vai para aquela regra de 3 básica. Eu vou calcular só especificamente o manganês. Na reação geral, nós tínhamos o quê? 3 mols de manganês, que foi o que iniciou a nossa reação, produziu 1.789 kJ. Isso eu estou considerando a reação toda, o dióxido de manganês. Mas como eu quero manganês específico, apenas ele, e eu já descobri que só tem 0,2 mol dele nessa situação, então eu vou comparar com X. E agora a gente vai fazer meio pelos extremos. 3 mol de dióxido de manganês vezes X, e 0,2 mol de manganês vezes menos 1.789 kJ. Pode clicar novamente, Matheus. O 3 está multiplicando, passa para lá, dividindo. E aí, nós temos menos 119 kJ, tá? Agora, observem, esse aí já é o nosso resultado, em termos numéricos. Pode ir para a questão, Matheus. Que aí o que vai desempatar entre o item C e o D, tá? Os dois itens, ó, o C e o D, estão trazendo esse valor, 119 kJ de energia. Gente, questão de termoquímica sempre vai
fazer você se questionar sobre esse ponto. Eles sempre raro a questão de termoquímica que não vai ter essa comparação entre o que é exotérmico ou se é endotérmico, se libera ou se absorve calor ou energia. E aí é onde muita gente perde a questão, tá? Que dados, dentro dessa questão, dentro dessa leitura, nos cálculos, nos indicam que a gente vai marcar o item C ou o item D. Aí vocês podem colocar no chat ou ligar o microfone para quem já observou. Libera energia, libera calor ou absorve? É uma reação endotérmica ou exotérmica. O que foi que dentro dessa questão deixou claro para mim se ela libera ou se ela absorve calor? Principalmente para os meninos que já estudaram esse conteúdo. Pensem aí um pouquinho. Será que é o item D mesmo? Que é o Viane, tu que já respondeu. Quem marcou o item D aí? Por que marcou o item D e não o item C? Minha filha, só a prova viva que é a D, porque eu errei também, eu vou confessar, eu errei, mas depois eu aprendi. Mas deu certo. Deu certo, mas vamos lá. Pois vamos tentar descobrir. Porque assim, gente, questão de termoquímica no Enem, ela também vai vir desse jeito. Você brigou, gastou vários minutos do seu tempo fazendo cálculo, e quando chega na hora de marcar a alternativa, você está entre duas, exatamente dessa forma. Marco a C ou marco a D? Absorve calor, Errar é humano, viu, gente? Errar é humano, viu, gente? Errar é humano, mas vamos lá, vamos aprender as dicas, ó. O que foi que dentro da questão me fez identificar que ele libera ou que ele absorve calor? Primeiro, se você observar as entalpias de formação, olha o sinal. Qual o sinal que está aparecendo aí nos meus valores? Estou falando em termos de matemática mesmo. Sinal positivo, sinal negativo. Negativo. Negativo, vamos lá. O Lucas colocou aqui que ele acha que é libera, porque na explicação apareceu dizendo que era para fazer isso, Lucas, você arrasou agora. Gente, bem no começo da explicação, a gente já falou que olha aí, ó, piroluzita, toda palavra que inicia com piro, ela também já lembra de fogo, né? Piro, ele quer dizer isso. Então, ó, bem no começo aqui da questão, o Lucas já pegou assim de início, arrasou, Lucas. O sinal negativo também me indica que está liberando calor, tá? Está soltando esse calor aí para o ambiente, tá certo? Então, o Trajino já falou sobre o sinal e o Lucas arrasou aí nessa deixa dele. Então, pessoal, várias associações. Vale, mas eu errei, tia. Não, mas agora nesse raciocínio, você foi muito bem. Você foi muito bem mesmo. Parabéns, Lucas. Então, gente, é isso. Fiquem atentos, porque questão de termoquímica, a gente perde ela no final. Você faz o cálculo todinho, arrasa aí na estequiometria, e quando chega na associação, você não percebe se aquela questão está liberando calor ou se ela está absorvendo. Então, é muito importante a gente ficar de olho no contexto da explicação, tá certo? Na leitura mesmo, a gente tira, às vezes por um sinal, às vezes por uma palavra, como o Lucas pegou, tá certo? Então, é bom a gente ficar atento, porque a questão de termoquímica, ela sempre vem com essa dúvida no final. Você arrasa no cálculo, mas na hora de marcar a alternativa, ela vai te deixar muito na dúvida, porque sempre vem assim, para você dizer se é endotérmico, se é exotérmico, se libera ou se absorve calor. Então, se tiver alguma dúvida, me perguntem, senão a gente vai passar para a próxima questão. É verdade, Lucas. Mas ainda estava no começo do cálculo. Então, Matheus, acredito que possa seguir, viu? Tá ok. Questãozinha de biologia. Bom, vamos lá. Então, depois de 2 releituras, eu trouxe uma análise original para vocês. Essa obra, ela ilustra uma mulher, né, que está ali no centro da tela, né, mostrando o busto, né, que é essa parte do meio do corpo para cima. E ao fundo dela, a gente pode observar uma paisagem e a gente pode encontrar 2 tipos de vegetais, né, que são as gimnospermas e as angiospermas, tá? Só para relembrar rapidinho, Matheus pode ir passando para a questão. As gimnospermas, elas são as nossas
representantes de sementes nuas, né? Ou seja, elas representam o primeiro grupo de plantas que apresenta semente, porém essa semente não tem nenhum tipo de revestimento, certo? Por isso que é chamada de sementes nuas. E as angiospermas são aquelas que têm as sementes associadas ao fruto, ok? Que tem flor e fruto. Então, o que a questão fala? A polinização, que é o transporte do pólen, né? Viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma de outra. Vão lembrando aí, principalmente o pessoal do terceiro ano, vão lembrando aí das palavrinhas, tá? Pode ser realizada biótica ou abioticamente, ou seja, pode ser realizado por animais, né, por insetos, ou por outros meios que não envolvem nenhum tipo de ser vivo. Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como o vento e a água. A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente, quando esta depende do vento, é diminuição do cálice, alongamento do ovário, disponibilização do néctar, intensificação na cor das pétalas ou aumento no número dos estames. Qual dessas alternativas ela está relacionada a um tipo de reprodução em que a polinização ocorre pelo vento? Pode marcar o tempo aí, Matheus. Vou colocar aqui a... Código 773829-4. E aí, quando a polinização ocorre pelo vento, qual dessas alternativas vai ajudar? Lucas, qual das estratégias, entre as alternativas, está associada a uma polinização realizada pelo vento? O pólen, ele é transportado pelo vento, certo? O que é que a planta pode desenvolver para facilitar essa polinização? Item C. Aqui no chat está bem diverso, viu, Mário? Tem D, C, E. Difícil de desempatar. Nós falamos sim, Kel, de tipo de polinização. Quais são as estratégias que as plantas utilizam de acordo com o tipo de polinização que ela tem? Isso, a anemofilia é justamente a polinização pelo vento, Gabriel. E aí, gente? Bom, então acho que maioria... viu, Marjorie? A E ganhou, né? Somando isso, o chat e o gráfico. Então, pode colocar aí, Matheus, na questão, por favor. Então, assim, de acordo com as alternativas, né, o que é o cálice? O cálice, ele é o conjunto de pétalas, certo? Então, as pétalas, elas servem geralmente para atrair insetos pela cor, tá? Principalmente por insetos que são diurnos, tá bom? Então, ela não vai estar associada com a polinização pelo vento, certo? Então, o cálice e as pétalas, elas estão associadas à atração de polinizador. O alongamento do ovário, o ovário lembra que fica lá na partezinha de baixo da flor, né? Então, o alongamento do ovário, ele está relacionado a uma especificidade,
Tipo, tal espécie, ela só é polinizada por determinada ave, por exemplo, que o bico consegue ir até lá, o final, tá? Disponibilização do néctar, algumas pessoas responderam aí o item C, né? O néctar é uma substância açucarada que a planta produz para atrair polinizador também, principalmente aves, certo? Então, não está relacionada à polinização por vento, e sim por um animal. Classificação da cor das pétalas, como eu falei, pétala também está relacionada a um animal polinizador, principalmente insetos, tá? E aí sobra nossa resposta correta, que é o aumento do número de estames. Pode passar para a imagem, Matheus. O estame, para quem não lembra, é essa estruturazinha aí que tem essas bolsinhas marrons na ponta, né? No meio, a gente tem o estigma, que seria o órgão reprodutor feminino, né? E aí, mais numeroso, a gente tem os estames. Então, por que o aumento do número de estames proporciona a anemofilia, né? Que o Gabriel falou, a polinização pelo vento. Porque aí, esses estames crescem mais, ficam mais numerosos, e são esses estames que produzem o pólen. Então, quando o vento bate nesses estames, eles liberam esse pólen, quanto mais pólen, melhor, né? Então, a planta, quando ela é polinizada através do vento, ela geralmente apresenta estames mais numerosos, que é justamente para produzir mais pólen e aumentar a chance de ocorrer uma fecundação. Ok? Alguma dúvida, gente? Nenhuma dúvida. Não. Essa flor é um lírio? Ah, não sei. Pergunta difícil, Lucas. Se ele perguntar as características da planta, eu lhe digo. Agora, de dizer qual é, eu não sei. Tá vendo? A coisa mais difícil ela sabe. Agora a coisa fácil ela não sabe. Essas coisas assim que não vão mudar muito minha vida, eu não associo, não. Então pode passar, né? Pode. Então vamos lá. Bem rapidinho aqui a questão de física, para poder a gente pular para. Essa é a penúltima questão de hoje, tá? Então vamos lá, ó. Questãozinha bem rapidinha. Aí a gente vê, né, uma outra versão, a Mona Lisa, né? E aí a gente pode relacionar isso com vários tópicos, né? Eu tentei trazer aí um tópico sobre a eletricidade para os meninos do terceiro ano. Então, a eletricidade estática é toda forma de eletricidade que está em equilíbrio, ou seja, não está se movendo de um corpo para o outro. Quando a eletricidade está em movimento, ela é chamada de eletricidade dinâmica. Um erro muito comum é confundir a eletricidade estática com a eletricidade gerada por fricção. Então, observar a imagem ao lado, a gente pode perceber que alguma coisa aconteceu com a Mona Lisa. Coitada, infelizmente. Então, vamos lá. Falando sobre eletrização, que pode ser um dos motivos que tenha causado aquele GIF que a gente acabou de ver, a gente tem uma pergunta muito simples. Em uma manhã ensolarada, uma jovem vai até um parque para acampar e ler. Meu Deus. Ela monta sua barraca próxima de seu carro, de uma árvore e de um quiosque de madeira. Durante a sua leitura, a jovem não percebe a aproximação de uma tempestade com muitos relâmpagos. A melhor maneira dessa jovem se proteger dos relâmpagos é entrar no carro, entrar na barraca, entrar no quiosque, abrir um guarda-chuva ou ficar embaixo da árvore. Por incrível que pareça, a questão caiu no Enem, sim. Daí 2 minutos para vocês pensarem, bem rapidinho. O que é que vocês acham? Link 3374626. Quase um número de telefone. Eita, esse menino não sabe se proteger de um relâmpago. Já estou na dúvida. A, B.
Bora, Kelviane. No chat tá dando mais A, tá, gente? Literalmente é uma questão de vida ou morte, né? Sim. Muita gente vai morrer, meu Deus. Muita Já tem aqui gente gente marcando jovem. C. Ixi, Maria. Coitada da jovem, se ela fosse depender dessas respostas. Gente, presta atenção. Morreu metade, viu? No link também está dando o item A. No chat está dando mais o item A. Jaine, já sabemos que você vai entrar dentro do carro. Você já respondeu 3 vezes e numa delas você colocou A 4 vezes. Empatado Será o carro. que a Jaine sobrevive? Empatado Já carro tem gente e pior. marcando E. Trajando aqui marcando E. O Francisco está marcando o item C. No chat está dando o item A, viu? Vamos ver, Jaine, se você é uma sobrevivente. Tá empatado aqui, tá? Empata e desempata, o carro e o quiosque no gráfico. Vamos lá. Cuidado, meu povo. O tempo aí terminou. Matheus, diz aí pra aí? gente quem é que vai sobreviver. Vamos lá. Partiu o funeral. Gente, explicação muito rapidinha, tá? O que é que acontece? Dentro do automóvel, a jovem ela vai estar segura, porque vai haver o que nós chamamos de isolamento elétrico. Esse isolamento ele vai ser ocasionado porque a borracha do pneu vai proporcionar essa proteção à carcaça do carro, esse isolamento. Além disso, esse material, ele é um material condutor, consequentemente. Então, essa lataria do carro, ela vai se igualar ao que nós chamamos de gaiola de Faraday. Ou seja, ela vai servir como uma blindagem eletrostática que vai ser responsável por anular, ou seja, vai extinguir o campo elétrico no interior do objeto condutor. Então, nesse caso, para que ela, obviamente, consiga sobreviver e se proteger desses relâmpagos, ela teria que entrar num carro, letra A. Então, nós já sabemos aí que ela, com certeza, na mão de muitos, já estaria morta. Que horror. Então, a nossa resposta é a letra A, tá? Devido a essa situação de separação da gaiola de Faraday. Então, é uma questão muito típica. Algumas vezes a Enem já cobrou ela de formas diferentes, mas sempre chega nessa mesma dedução, tá? Então, Prevenção à sobrevivência agora tá ok, né, Matheus? pronto. Então, quando houver essa possibilidade, aí se tiver um carro, ainda tem isso, se tiver um carro próximo, Ainda aí, tem isso, né? isso, você entre no carro. Se você não estiver vai indo para o parque correr. de bicicleta, você vai para casa o mais rápido possível. Exatamente. Então, a nossa resposta aí é letra A. Qualquer coisa, se vocês tiverem muita dúvida sobre, eu coloco um vídeo, eu mando explicação para vocês sobre essa gaiola de Faraday. Apesar de que quem já fez a eletiva de física, o Enem, a gente viu um seriado que trabalhava isso nos primeiros episódios. Então, vamos para a nossa última questão. A professora Rayane está aí, sobreviveu até agora. Sim, sobrevivi. Pronto, a questão do Matheus foi uma questão de vida ou morte, certo? E a minha questão é aquela questão que a gente não pode errar no Enem, certo? Por quê? Porque é uma questão relativamente fácil e a gente sempre vem trabalhando com essa mesma pegada. Então, a do Matheus, vida ou morte. Essa aqui é a questão para a gente gabaritar, tá bom? Vamos aqui para uma reflexão. O sorriso de Mona Lisa já foi interpretado como inocente, triste, sensual, pretensioso e entre outros. Recentemente, cálculos realizados em programas computacionais na Holanda descrevem o sorriso como 83% feliz, o que podemos associar a altos teores dos hormônios endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina, é o quarteto da alegria aí, no organismo humano. Passa para mim, amor. Dando destaque à dopamina, esta é um neurotransmissor da família das catecolaminas, ou aminas biogênicas,
também é conhecida como hormônio da recompensa e da felicidade. Por conta disso, ela atua diretamente nos processos motivacionais e é determinante para o aumento de produtividade, o alcance de metas rápidas e o cumprimento de objetivos de curto prazo. A estrutura da dopamina encontra-se descrita a seguir, que está aqui do lado. A partir da estrutura química desse composto, marque a opção correta. Item A, o carbono indicado com asterisco, que está lá em vermelho na imagem, na estrutura, trata-se de um carbono quiral. Item B, o composto apresenta função mista, sendo a amina a função principal. C, a molécula é dotada de 2 hidroxilas ligadas a carbono sp3. A dopamina é insolúvel em água, pois é considerada lipossolúvel. Isso é o que diz o item D. E o item E diz: elétrons π presentes no anel benzênico encontram-se em constante movimento através de um processo chamado de ressonância. E aí, vamos rolar o tempo para a gente gabaritar? O que vocês acham? A, B, C, D ou E? O código já está aí, gente, para vocês entrarem. Já apareceu E por aí, vamos ver aqui. Um minuto e 15 segundos, a gente aguarda, Kel. Ok. Amores, essa questão é tão linda que isso aí a gente tem uma descarga de dopamina quando vê ela, viu? Eu tenho lá as minhas dúvidas, vou esperar a explicação. Arrisca um item, amor, vai. Ok, errar é humano. Vai lá no link, que aí tu consegue errar escondido. Vamos errar ao vivo mesmo. Saiu um C aí, viu? Além das alternativas E, teve um tem corajoso C, que né? marcou C. Pronto, é isso mesmo, sei é. Mas a maioria é, não é? A maioria é. Pronto. Mas ainda temos 11 segundos, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Vamos lá, gente. No gráfico está completamente dividido. Agora apareceu o item E também a maioria é. Pronto. Não foi eu. Pronto, então eu convido você para a gente discutir item por item. Certo? Já que está bastante dividido, né? Vamos lá. O item A diz que o carbono com asterisco é carbono quiral. Esse item ele é incorreto. Por quê? Porque se a gente for observar a estrutura da dopamina, a gente vai perceber que para ser carbono quiral, o carbono em questão tem que estar ligado a 4 estruturas diferentes. Ele tem que ter 4 ligantes diferentes. Olhando na imagem, né? Se a gente olhar, destinar nossa atenção aí para o carbono do asterisco, a gente percebe que ele está ligado a 2 hidrogênios, o que nos permite dizer que já não tem os 4 ligantes diferentes. Então, é por isso que a gente não pode dizer que ele é quiral, porque teria que ter os 4 ligantes diferentes, e no caso, a gente tem 2 ligantes iguais aí. Então, a teoria já caiu por terra, carbono com asterisco não é quiral, por isso que o item é incorreto. Vamos para o item B. O item B diz que o composto apresenta função mista. Até aí, o que vocês me dizem? Vocês concordam, discordam? Função mista, sim ou não?
Só para refrescar a memória, né? Função mista é quando a estrutura tem 2 ou mais grupos funcionais. Então, se ela tiver 2 ou mais estruturas, grupamentos, né, diferentes, a gente diz que tem função mista. Mostra a estrutura para a gente, Matheus, meu amor, por favor. Se tu passar, aparece? Pronto. Se a gente for... Pronto, já colocaram ali, ó, H e H2, né? Se a gente for olhar na estrutura, a molécula, ela tem 2 grupos funcionais diferentes. Ela tem as hidroxilas, né, o OH, ligado ao anel benzênico, o que caracteriza uma função chamada fenol. E a gente tem o grupamento amino, que é esse NH2 ligado a um carbono. Então, como a gente tem 2 grupos funcionais diferentes, a gente diz sim que tem função mista. Mas onde é que está o erro da questão? O erro da questão está quando se diz que a amina é a função principal, quando na verdade não é. As 2 funções que a gente tem, fenol e amina. Se a gente for olhar, né, na escala de prioridade, os fenóis estão acima, né, hierarquicamente, das aminas. Então, a gente diz que os fenóis apresentam prioridade maior. Esse composto ele vai ter características mais similares a fenóis do que a aminas. Consequentemente, a gente afirma que quem é a função principal são os fenóis, e não as aminas. Logo, a função amina é a função secundária, e o fenol é a função principal, o que qualifica o item B como item incorreto. Certo? Ali no chat colocou o fenol, por estar por cima da... Muito bem, Gabriel. O fenol, na sequência, né, tá mais acima, então é por isso que ele apresenta prioridade maior. Ele que é a função principal. Perfeito, muito bem. Vamos analisar item C. Rapidinho. A molécula ela é dotada de 2 hidroxilas ligadas a carbono sp3. Passa para mim, meu amor. Por favor, Matheus. Por que esse item é incorreto? Mostra a estrutura, bem. Pronto. Hidroxila OH. Ele está dizendo que os carbonos que estão ligados a essas hidroxilas apresentam hibridização sp3. Aí uma dica que eu dou, né? Eu quero que vocês centralizem a visão de vocês para esse carbono que está mais perto dessa setinha. Pronto, o Matheus está indicando aí. Tanto ele quanto o que está oposto a ele tem a mesma linha de raciocínio. Se a gente observar para ambos, a gente vai perceber que eles apresentam uma ligação dupla e 2 ligações simples. Sempre que isso acontecer, a gente diz que o carbono tem hibridização sp2 e não sp3. Para ser mais fiel à teoria, eu diria para vocês que toda vez que aparece uma dupla, a gente tem uma ligação sigma e uma pi. E toda ligação simples é do tipo sigma. Todo carbono que tem 3 ligações sigmas, ele é do tipo sp2. Isso para a gente ser fiel à teoria. Mas um bizu, né? Se a gente tem um carbono que tem uma dupla e 2 simples, morreu. A hibridização, ela é sp2 e não sp3. Mas, professora, quando é que eu tenho sp3? É quando o carbono tem as 4 ligações simples. Aí eu tenho sp3. Por exemplo, o carbono do asterisco, ele é sp3. Mas o carbono da hidroxila, ele é sp2. Certo? Não esquecer disso aí, não. Passa para mim, meu amor. A dopamina é insolúvel em água, pois é considerada lipossolúvel. Lendo isso isoladamente, a questão ela parece complicada. Mas não é.
quê? Porque a gente vai analisar a estrutura é que vai nos ajudar a determinar o gabarito. Passa para mim, meu amor, para ficar mais visual, para a gente ver a estrutura. A gente já sabe que é incorreto, né? Mas por que esse item está incorreto? Se a gente for analisar isso aqui, ó, todo mundo que está dormindo acorda, todo mundo que está desanimado fica animado, porque a dica aqui vai fazer com que a gente ganhe questões parecidas com essa aí, se aparecer por aí, tá? Ó, se a gente olha uma estrutura, e essa estrutura tem muita hidroxila, OH, destacada aí em verde, e a gente vê uma estrutura química que tem muitos grupamentos amino, que é esse grupamento aí NH2, ó, em vermelho. Fica a dica. Se tem muito hidroxila e tem grupamento amino, é solúvel em água. Por quê? Porque é capaz de estabelecer ligações de hidrogênio com a água, o que torna solúvel. Então, quando eu digo assim, a dopamina é insolúvel em água. Mentira, porque é solúvel. Realiza ligações de hidrogênios, consequentemente conseguem se unir, conseguem se dissolver. Então, o erro já está bem no comecinho, quando diz que a dopamina é insolúvel. Mas eu poderia dizer que ela é lipossolúvel? Até que sim. Por quê? Porque essa região aí, ó, que tem o anel benzênico, que tem essa parte alquílica, que tem essa parte do asterisco, é uma região muito apolar, muito rica em carbono e hidrogênio, o que favorece a dissolução em compostos apolares, que é o caso dos lipídios, as gorduras. Então, onde é que está o erro da questão? É quando diz que a dopamina é insolúvel em água, quando, na verdade, ela é solúvel. Por que é solúvel? Porque é capaz de estabelecer ligações de hidrogênio com a água, certo? Então, quando vê hidroxila e grupamento amino, já pensa, opa, ligação de hidrogênio com a água, solubilidade em água, certo? Então, item D está errado. Consequentemente, nosso gabarito é de esperança, que diz assim, elétrons π presentes no anel benzênico encontram-se em constante movimento através de um processo chamado de ressonância. Então, por que ele está em elétrons π? Porque a gente sabe que toda ligação dupla é do tipo significa. E quais os elétrons que vão ficar em constante movimento? São os que compõem esse tipo de ligação. Eles vão ficar permutando. Se a gente for analisar o anel benzênico, a gente percebe que ó, tem uma dupla sim e outra não, uma dupla sim e outra não. Então, elas vão ficar dançando aí dentro desse anel. E o nome desse processo é ressonância. Sempre acontece. Toda molécula que tem anel benzênico, a ressonância, essa migração, esse movimento contínuo de elétrons vai acontecer, certo? Por isso que é de esperança. E o gabarito é esse. Quem tiver dúvidas, por favor, certo? Pode ficar à vontade. Ó, tem um comentário aqui, né? O item B deixa muito dúvida para quem não tem decorado a tabela de funções. Com certeza. Mas até lá, gente, a minha dica é tenta memorizar pelo menos aquelas que eu coloquei nos materiais que são primordiais, porque é um mundo de funções. Mas se a gente decorar pelo menos umas 5 dentre todas, pode ter certeza que vai dar certo, porque a gente faz por eliminação. Então, eu vou decorar tudo. Não. Você vai decorar as 5 que eu marquei e o resto vai fazer por eliminação. Certo? Nada de dúvida.